Sejam justos nas medidas. Olá, hoje é domingo, dia 24 de março de 2024. Nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, quase chegando ao final do livro de Ezequiel. Meus 3 recadinhos: estamos lendo na Primeira Igreja Batista do Castelo a Bíblia toda. E como fazemos isso? Lemos um capítulo da Bíblia por dia. Todos os dias deixamos um breve estudo nos canais digitais da igreja com mais informação sobre o texto que lemos. Use a sua Bíblia, leia o capítulo, venha aos áudios, ouça, aprenda um pouco mais, compartilhe com as pessoas que você ama para que você possa ter sua vida edificada e possa edificar a outros. Meu segundo recado de sempre, eu te digo para que você compre a Bíblia 365, porque por meio dela você pode fazer uma leitura sistemática da Bíblia. Você vai ler todos os dias um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. A leitura sistemática da Bíblia nos dá uma nova perspectiva na maneira de entender as Escrituras mais próxima daquilo que nós temos que fazer verdadeiramente. E por último, eu sempre digo, procure aqui na descrição desse áudio os horários de estudos bíblicos que temos na igreja, encontre aquele que melhor se encaixe na sua agenda e venha estudar conosco. Sejam justos nas medidas, nós vamos ler apenas 2 versículos no capítulo 45. Diz assim: essa terra será sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandone a violência e a opressão, e façam o que é justo e direito, parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano Senhor. Eu falei de 8 a 10, são 3 versículos na verdade. Versículo 10. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. Nós já vimos que após o capítulo 43 e o capítulo 44, Deus começa, na verdade, após o capítulo 40, me desculpe, Deus leva o profeta Ezequiel por um passeio no templo, um templo restaurado. Ele tem uma visão grandiosa do templo restaurado e essa visão grandiosa chega com uma visão de Deus retornando à sua glória, a glória dele retornando ao templo. Lembre-se que lá no início do livro de Ezequiel, nós vimos a glória de Deus saindo do templo. Especificamente, nós vimos isso por causa dos capítulos cometidos e narrados no capítulo 8, e nós temos no capítulo 11 Deus se afastando do templo. E agora, o capítulo 45 é o retrato do que Deus espera de uma Judá restaurada após anos de exílio. É interessante que o capítulo 45 faz eco ao retorno do povo do exílio, e nós temos uma forma bem interessante de ver esses tempos na escritura do retorno do exílio ao lermos os livros de Esdras e Neemias. Especificamente, Esdras capítulo 8, nós vemos o retorno do povo para a sua terra. E especificamente em Esdras 9:9, nós vemos como isso se deu. Você vê assim lá em Esdras 9:9. Somos escravos, Esdras fazendo uma oração. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Olha, ele nos deu um muro de proteção de volta. Esdras aponta que Deus deu graça para o povo diante do rei da Pérsia. E lembre-se, a Pérsia havia sido o reino que derrubara a Babilônia. Babilônia essa que tinha derrubado Judá e Jerusalém e tinha levado o povo cativo para o exílio. O capítulo também faz eco, o capítulo 45 de Ezequiel também faz eco a Neemias capítulo 5, em que Deus demanda a solução de injustiças sociais. Se você for lá na sua Bíblia em Neemias 5, você vai ver isso. E também com Neemias 8 e 9, em que Esdras faz a leitura da lei. E se você for lá e ler o capítulo 8 de Neemias, e é isso mesmo, Esdras lendo a lei no capítulo 8 de Neemias, você vai ver que a lei tinha sido esquecida pelo povo. E no capítulo 9 nós temos a confissão de pecado. Por meio do povo, por meio da boca do profeta Ezequiel, nós vemos que o que Deus demanda desse período de retorno, que a gente lê lá em Esdras e Neemias. Deus demanda que a justiça seja retomada quando Judá retornar ao exílio. Isso é o que nós lemos nos versículos 8 a 10. Deus deixa claro que a justiça deveria ser o condão de quem está na posição de liderança. Esse deveria ser o padrão. Os príncipes não deveriam mais oprimir o povo. Veja o versículo 8.
diz assim no versículo 8: E os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Os príncipes também deveriam abandonar a violência contra os seus súditos. Veja no versículo 9: Assim diz o soberano Senhor: Vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Parem de roubar o povo, parem de se apossar daquilo que é bem do povo, parem de oprimir o povo. E Deus fala que as balanças devem ser honestas. Versículo 10, usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. Essa é uma causa frequente de queixa no Antigo Testamento. A justiça precisava se expressar de maneira prática com pesos e medidas padronizados, parando de roubar o povo. Você pode ver queixas sobre a balança honesta em Levítico 19, de 35, não necessariamente queixas, mas trechos sobre a balança honesta em Levítico 19, 35 e 36, em Deuteronômio 25, de 13 a 16, em Provérbios 11, 1. Aliás, me deixe abrir aqui o livro de Provérbios e vamos ler isso aqui em Provérbios, Provérbios 11, versículo 1. O que é exatamente isso que nós estamos comentando aqui. Provérbios 11, 1 diz assim: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Obviamente, Deus não está falando de balança, literalmente aqui, né, meus queridos? Deus está falando como uma prática de injustiça comum, que era colocar pesos desonestos em balanças, ou seja, que era de ferir a lealdade e a justiça nas relações comerciais entre as pessoas. E Deus está dizendo, olha, isso não é aceitável. Balanças desonestas, relações que são fraudulentas, não são aceitáveis. Você também pode ver isso lá em Miqueias 6, 10 a 12. Então, Ezequiel declara que a transformação do povo, ou seja, o retorno do povo para Judá, deveria estar pautada na mudança de hábitos que os levaram até o exílio. Em outras palavras, é Deus dizendo, olha, o que levou vocês até o exílio tem que parar. Vocês têm que começar a agir de maneira diferente. Curioso verificar esses versículos, porque nós vemos neles um apontamento para a imperfeição humana. E eu explico. Deus está falando de restauração, por que você está dizendo que eles mostram ou apontam para a imperfeição humana? Israel e Judá, se você tem acompanhado nossos estudos aqui, eu estou falando Israel, reino do norte, Judá, reino do sul. Israel e Judá caíram por causa das suas contínuas injustiças. As contínuas injustiças do povo fizeram com que eles caíssem. Deus os levou ao exílio como forma de juízo pelos seus pecados. Ou seja, a ida ao exílio foi uma condenação direta de práticas recorrentemente pecaminosas, práticas que recorrentemente contrariavam a aliança com Deus. Deus manteve a sua graça com o povo, porque apesar de ter julgado o povo e levado o povo para juízo, providenciou restauração para esse povo, para ele voltar para sua terra. Nós vimos exatamente isso lá na descrição de Esdras, capítulo 9, versículo 9. Mas, apesar de Deus ter mantido a sua graça e restaurado o povo, não haverá mais sombra do reino de Davi. E por que isso? Porque a restauração agora aponta para outra realidade. A restauração não aponta mais para um reino terreno, ela aponta para um reino eterno que somente será alcançado em Cristo Jesus. O povo judeu teve muita dificuldade de entender isso, muita dificuldade de entender isso. E o fato de Cristo ter sido veementemente rechaçado por tantos que eram dos seus, o apóstolo João vai dizer, veio para os seus, mas os seus não o receberam, em parte é porque os judeus ainda acreditavam numa figura messiânica que ia restaurar um reino terreno a partir do reino de Davi. Mas essa realidade de Ezequiel 45 aponta para algo que é eterno, que somente pode ser alcançado em Cristo. Com isso, o que nós podemos aprender nesse estudo de hoje? A primeiro aprendizado, eu disse, sejam justos nas medidas. Líderes devem entender que seu padrão precisa ser justo. Eles estão a serviço das pessoas. O poder é facilmente corrompedor e as pessoas precisam entender que quando elas estão em posição de liderança, elas estão a serviço de Deus.
mesmo que elas não saibam disso, mesmo que elas não saibam que Deus é quem permitiu que elas estivessem lá. Uma autoridade secular só está onde está porque Deus permitiu que ela estivesse lá. E quando ela não age de maneira justa, ela, por certo, será julgada pelas suas atitudes. Ainda mais autoridades que são autoridades que conhecem a Deus deveriam agir dessa forma. Os profetas, o segundo aprendizado, apontam muito além da restauração de um reino nessa terra. Eles apontam para um atestar da incompetência humana e da necessidade de enviar Cristo para um plano de restauração definitivo. Ler os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel ou os profetas menores aponta para a necessidade de nós enxergarmos apontam para a necessidade de nós enxergarmos como Cristo é a única solução para a vida humana. Reinos terrenos não conseguem cumprir a vontade de Deus. Um terceiro aprendizado é que a graça de Deus é genuína e imensa. Ele continua amando o seu povo e falando com o seu povo pela boca dos profetas, falando do seu povo sobre restauração, apesar de todo o pecado. Então, os três aprendizados: líderes precisam ter balanças justas. Os livros dos profetas apontam para um reino muito maior, que é o reino de Cristo Jesus. E a graça de Deus é genuína e imensa, porque ele ainda restaura um povo que continuamente o desobedece. Que Deus nos ajude a entender isso. Deus te abençoe.